Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos analisar um dos períodos mais conturbados da nossa história, o Primeiro Reinado. Vamos entender como o Brasil se estruturou logo após se separar de Portugal e quais foram os conflitos políticos que marcaram os primeiros anos do país como nação independente. O ano é 1822. O Brasil acaba de romper os laços coloniais com Portugal e um clima de incerteza toma conta do país. A independência foi proclamada, mas a estrutura de uma nova nação ainda precisa ser construída do zero. Nas ruas e nos bastidores do governo, o entusiasmo da liberdade divide espaço com o medo do caos. O novo país não tem uma constituição, enfrenta dívidas gigantescas e precisa unir províncias distantes que mal se reconhecem como parte de um mesmo estado. É nesse cenário de extrema pressão e instabilidade que Dom Pedro I assume o trono. O primeiro grande choque de autoridade do novo império aconteceu logo na criação da nossa primeira Constituição. Em 1823, deputados e senadores se reuniram na Assembleia Constituinte para desenhar as leis do país. Eles queriam uma monarquia, mas com limites bem claros em relação ao poder do imperador. Dom Pedro I não aceitou ser limitado. Em novembro daquele ano, ele ordenou que tropas cercassem o prédio da Assembleia e prenderem os opositores no conturbado episódio chamado de Noite da Agonia. Com a Assembleia dissolvida, Dom Pedro nomeou um conselho de 10 pessoas da sua inteira confiança para redigir o texto. Em 25 de março de 1824, ele outorgou, ou seja, impôs de forma autoritária, a primeira Constituição da história do Brasil. Essa Carta Magna trazia 3 pontos centrais que moldaram a política do país. Primeiramente, ela trazia o voto censitário. A política não era para todos. Para poder votar ou se candidatar, o cidadão precisava comprovar uma renda anual mínima, em dinheiro ou produção de mandioca. Isso excluía a imensa maioria da população e garantia que apenas a elite agrária tivesse voz política. A Constituição trazia também o padroado. A Igreja Católica foi oficializada como religião do Estado, mas foi subordinada ao imperador. Era Dom Pedro quem nomeava bispos e autorizava ou vetava ordens vindas do Papa no Brasil. E por último, mas não menos importante, o poder moderador. Esse foi o ponto mais polêmico. A Constituição criou 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Poder Moderador. E esse 4º poder era exclusivo do imperador. Com o poder moderador, Dom Pedro I ficava acima dos outros 3 poderes. Ele tinha a prerrogativa de dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores vitalícios, demitir juízes e anular decisões políticas. Na prática, a Constituição de 1824 dava um verniz de modernidade e liberalismo, mas garantia que o controle de um país inteiro ficasse na mão de apenas um homem. Para a oposição, tratava-se de um absolutismo disfarçado. A resposta ao autoritarismo veio rápido. Em Pernambuco, eclodiu a Confederação do Equador. A repressão foi violenta e a execução de líderes como Frei Caneca chocou o país. Ao mesmo tempo, o país sangrava financeiramente com a Guerra da Cisplatina. O Brasil gastou fortunas e perdeu milhares de soldados para, no fim, ver a província se tornar independente como o Uruguai. O resultado? O Banco do Brasil veio à falência em 1829. A situação ficou insustentável quando Dom Pedro I começou a se envolver na sucessão do trono em Portugal. Os brasileiros temiam que o país voltasse a ser unido com a antiga metrópole. Em março de 1831, o Rio de Janeiro explodiu na Noite das Garrafadas. Brasileiros e portugueses se enfrentaram violentamente nas ruas. Sem apoio da elite, do povo e do exército, Dom Pedro não tinha mais saída. Na madrugada de 7 de abril de 1831, ele assinou a abdicação em favor de seu filho de apenas 5 anos. O primeiro reinado terminou com o imperador em fuga e uma criança no trono, dando início ao período regencial. Foi o preço que um governo que tentava centralizar o poder em um país que clamava por autonomia.